ficou muito marcado para as nossas vidas. A mulher de Ló não é mencionada pelo nome na Bíblia, mas sua história, como já falei, tem um grande significado. Ela vivia em Sodoma, uma cidade que estava pervertida no pecado, com seu marido e suas 2 filhas. Deus, devido ao pecado que estava naquela cidade, decidiu destruí-la. Mas, em misericórdia a Ló e sua família, ele mandou 2 anjos para resgatar antes da destruição. Mostra que, quando Deus manda os 2 anjos para salvar Ló e sua família, ele está mostrando aqui um cuidado para conosco. A gente vive aqui, eu sempre falava, né, que a gente está vivendo num mundo parecido com Sodoma e Gomorra. Hoje está muito, vamos dizer assim, presente o pecado em nosso meio. Em todo, a gente olha para um lado, olha para o outro, na frente, e eles estão fazendo que a gente engula o pecado. E Deus, ele não gosta disso. Como ele fez com Sodoma e Gomorra, ele mandou destruir, porque ele já não estava aguentando mais de tanto pecado e maldade naquele lugar. Aí eu pergunto a vocês, o que fez a mulher de Ló olhar para trás? Porque Deus falou assim para ela, deu uma ordem, o anjo. E aconteceu em 19:17, que fala assim, e aconteceu que tiramos fora, disse, escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti e não pares em toda essa campina. Escapa para lá, para o monte, para que não pereças. Gente, Deus dá para a gente uma ordem na nossa vida, né? Fala assim, filha, não vai para esse caminho, mas a gente acaba, tem hora, desobedecendo. E a mulher de Ló, ao olhar para trás, creio eu que ela passou na mente tudo que ela estava deixando para trás. O apego ao passado levou ela a pensar, poxa, deixei minha vida toda naquela cidade, deixei meus bens, amigos, família. E isso por quê? Porque ela tinha que fugir depressa daquele lugar. E isso tem hora que acontece com a gente. Deus chama a gente para seguir em obediência na direção dele. Porém, tem hora que as distrações na nossa vida acabam fazendo que a gente desobedeça. Então hoje, irmãos, tira essa distração da mente de vocês. Comece a olhar para Deus, comece a buscar a Deus, tenha intimidade com Ele, conversa orando, faça o seu tempo com Deus. Porque eu não posso à noite, mas você tem uma hora que você pode tirar para conversar com Deus. Se você tiver um momento conversando com Deus, pode ser seus 5 minutos, pode ser seus 10, você vai fazer. Deus vai ver que você está priorizando Ele. E aí, vai fazer o quê? Porque para Deus, a obediência é um princípio fundamental na caminhada com Ele. Então, se a gente não ter intimidade, conversar com Deus, ter confiança nele, como é que a gente vai conseguir a obedecer ao Senhor? A gente vai continuar desobedecendo. E aí, o que vai acontecer conosco? Porque o ato que ela fez em olhar para trás, ela acabou desobedecendo ao Senhor. Porque foi uma ordem dada, Deus deu uma instrução antes que ela fizesse esse ato. E Deus chama nós essa noite para desprender do passado, para que a gente possa focar em frente e seguir os passos dele. E Jesus reforça essa ideia em Lucas 9:62, que diz assim: e Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Deus está muito claro aqui. Ele fala que se você
Ele te chamou para estar servindo no caminho dele. Você que aceitou ele, você falou para ele: eu vou te obedecer e vou andar no seu caminho. Aí você começa a pensar nas coisas que você deixou ali, nas pessoas, nas amizades que Deus já tirou você de lá. Agora, por que você está sentindo saudade de um lugar que Deus te tirou? Você vai continuar no pecado? Você quer que, mesmo assim, que você continue no pecado, desobedecendo, Deus não vai fazer nada? Vai sim. E se você continuar desobedecendo a Deus, vai acontecer o quê? Uma consequência. O que aconteceu com a mulher de Ló? Foi uma consequência trágica. Mas vamos falar assim: nós, lá no passado, provavelmente, nós possamos deixar lá assim, alguém nos magoou, alguns erros, alguns hábitos que a gente fazia lá atrás, e isso nos impede de seguir, ter um relacionamento com Deus. Como assim? A gente, quando estava lá atrás, a gente, como eu falei, tinha amizades que levavam a gente para o bar, vamos dizer, para festas, e a gente chegava lá e ficava pulando com aquela alegria mentirosa, né? Porque o mundo mostra uma felicidade de mentira. Porque a grande felicidade da gente é Jesus Cristo. A única alegria nossa vem do Senhor. E isso faz com que nós nos corrompemos. A gente fica. Mas a gente tem que fazer o quê? Olha o caminho onde você está andando. Olha os lugares que você está andando. Tenha confiança no Senhor, porque Ele quer sempre o melhor para a gente. Nessa consequência que ela fez, o que ela virou? Ela virou uma estátua, não foi? Uma estátua de sal. Ela morreu. Ela sentiu saudade da cidade onde ela vivia, como eu disse lá atrás, dos bens materiais, de tudo. E isso acabou levando ela à morte. A história dela nos ensina a importância da obediência. Porque se ela tivesse obedecido, creio eu que a história dela seria diferente, não é? Ela estaria salva, apesar que ela ainda foi salva, mas na hora que veio essas distrações, ela acabou olhando para trás e morrendo. E isso levou à destruição também da sua família, né? Que a filha fez coisas que não poderia fazer com o seu pai. Precisamos confiar nos planos de Deus e seguir as instruções dele. A obediência abre porta para bênçãos, enquanto a desobediência traz perdas, tanto materiais como espirituais. Está mostrando aqui, né? A obediência traz também consequências boas para nossas vidas. E a desobediência traz tragicamente consequências para as nossas vidas também. Vou contar uma história para vocês de um agricultor ao Campo Novo. Um agricultor tinha uma terra que não dava plantio. E ele ficava muito triste com isso. Tudo que ele plantava não crescia naquele lugar. Certo dia, chegou um homem e falou assim para ele: lá depois da montanha, tem uma terra que, se você plantar, vai crescer o que você quiser. Mas com uma condição: você vai seguir nesse caminho e a única coisa que você vai fazer é não olhar para trás. E esse homem ficou tão feliz, mas tão feliz, que ele seguiu em frente nesse caminho. Glória a Deus. Só que, nesse momento que ele estava indo em direção a essa terra boa, essa terra frutífera, ele começou a pensar na família que ele estava deixando lá atrás, a pensar nas coisas no passado, nas pessoas que ele estava deixando, e foi se seguindo. Só que aí ele tropeçou em uma pedra e caiu.
se machucou todinho. Demorou tanto para ele entrar nessa terra, mas ele chegou lá, com tanto machucado. Por que isso nos ensina? Nos ensina que devemos confiar em Deus. Nos ensina que devemos nos livrar das distrações e tentações do mundo. Nos ensina das nossas ações. Nos ensina que as nossas ações têm consequências. E também, entre a mulher de Ló e o agricultor da parábola, que eu contei agora dessa história para vocês, nos ensina que desobedecer pode atrasar ou nos levar à morte. Vou citar aqui uns exemplos para você. Obediência. Noé foi uma pessoa que obedeceu a Deus. Qual foi a consequência de Noé para ele? Deus preservou ele e sua família do dilúvio. Salvou eles. Abraão também. Ele recebeu a bênção de uma grande promessa de descendência. Outras aqui de desobediência, vou falar de Adão e Eva, que foram os primeiros a desobedecer a ordem de Deus. Foi assim que eles foram expulsos do jardim do Éden. Saul foi escolhido por Deus para ser rei de Israel. Porém, um ato dele de desobediência, ele perdeu o reinado. Só que Saul, ele obedeceu a Deus por parte. Foi uma obediência parcial. Deus mandou destruir aquele povo e ele só fez o que ele queria. Ele destruiu, mas deixou o rei vivo e pegou os bens. Ele acabou. Mas o que Deus falou para ele? É melhor obedecer ou sacrificar? E aí, gente? O que é melhor? Não é melhor a gente seguir no caminho de Deus, que Ele sabe o melhor para a gente, que Ele nos ensina, porque Deus não quer o mal para a gente. Qual é o pai que quer o mal do seu filho? Ninguém, né? Todo mundo quer o mal do seu filho. Isso, como você com essas desobediências, tudo nos mostra que toda ação tem uma reação, né? Pode ver, toda caminhada, toda escolha que você faz tem uma consequência, seja ela boa, seja ela ruim. Muitas vezes tem escolhas que a gente fala assim, poxa Deus, por que isso comigo? Mas olha lá atrás o que você fez. Você estava desobedecendo a ordem de Deus. E a consequência daquela desobediência, daquele ato que você fez, você vai colher. Querendo ou não, vai colher. A mulher de Ló, ela virou uma estátua. No momento que ela virou a estátua, ela ficou paralisada. Ela parou total. Morreu, ficou lá, parada. Nos dias de hoje, a gente também pode virar estátua. Como assim? Uma estátua espiritual. Vamos dizer assim, o que pode nos impedir de caminhar, de prosseguir a fazer a vontade de Deus em nossas vidas? O medo nos impede de avançar. Isso eu estou vencendo hoje, gente. O orgulho faz com que confiamos em nós mesmos e esquecemos da vontade de Deus nas nossas vidas. A falta de perdão, porque quando a gente não perdoa, a gente fica alimentando a raiva no nosso coração. Isso aqui vai ficar ruim para a pessoa que você não quer perdoar? Não, a nós mesmos, porque a gente está colhendo, está ingerindo a raiva nos nossos corações. E quando a gente perdoa, a gente fica livre disso. E o passado, gente, como aconteceu com a mulher de Ló. A gente não consegue, no passado a gente fala assim, gente, errei tanto no passado, como é que eu consigo viver na presença de Deus? Gente, quando você aceita Jesus, você está sendo uma nova criatura. Você tem que escolher, você faz a sua escolha. Se você quer ser uma nova criatura ou se você quer ficar lá, um pé lá e outro cá. Como diz assim, Raimundo, né? Um pé lá e um pé no mundo, aqui na igreja do mundo. Mas não é assim. Quando Deus nos chama,
Ele quer que a gente tenha obediência, confiança nele e, o importante, ter fé. Porque se você não tiver esses sentimentos para com ele, você não vai avançar para lugar nenhum. Então, eu falo para você nessa noite, prossiga, para de olhar para trás, venha estar nos pés do Senhor nessa noite e seja uma nova criatura na presença do Senhor. E faça como eu nessa noite, deixa Deus usar. Eu estou vencendo, gente. E eu fecho assim. A história de Ló nos lembra que sempre olhar para trás pode nos tornar status, como eu disse. Mas que possamos seguir em frente, olhar para Deus e deixa Deus nos usar conforme a vontade dele. Porque a vontade dele é perfeita e agradável aos olhos do Pai. Então, até aqui, Deus falou conosco e eu agradeço a minha rica oportunidade.